Olha esse testemunho importante que eu vim aqui trazer para você neste exato momento. Não sai, fica até o final do vídeo, tá bom? O pastor Eduardo Batista passa por um aperto terrível. Quase que o pastor Eduardo Batista ia sendo executado. Você vai ver ele contando o agir de Deus exatamente nesse momento que ele estava na situação difícil, tá bom? Então eu já vou soltar o vídeo aqui para que você possa ouvir esse testemunho dele, ele contando aqui agora, tá bom? Então vamos juntos acompanhar neste momento aqui, você acompanha daí e eu estarei acompanhando daqui, tá bom? Então já vou soltar o vídeo, então vamos nesse momento. Acompanhe aí, não sai, fica até o final e veja o que Deus fez na vida do pastor Eduardo Batista. Olha só. Ninguém na rua! Se alguém foi apanhado na rua, morre também! E eu entrei a favela deserta, ninguém na rua, e eu com a bike, chegando da Bahia, não sabia de nada. Eu falei assim, que legal, estrada livre, vou pedalar mais rápido. E foi exatamente o que eu fiz. Aproveitei o deserto da comunidade, engatei toda a velocidade possível para chegar mais rápido ainda na casa da Lourinha. Afinal de contas não havia, já faziam 6 meses. Peguei uma grande velocidade, ninguém, absolutamente tudo deserto. E a saída da favela, da comunidade, uma curva para a direita, na velocidade que eu vim, foi na velocidade que eu entrei na curva, sem pestanejar, a toda. Na hora que eu entrei é que eu fui perceber que os 3 bandidos que haviam executado meu amigo estavam ali, na saída da favela, que também era a entrada, ninguém saía, ninguém entrava, e eu vim com uma velocidade tão grande que não deu tempo de frear. Eu atropelei o bandido que estava ao meio. A roda dianteira da minha bicicleta entrou no meio das pernas do cara, ele caiu para um lado, eu caí para o outro, eu fiquei no chão, e olha, vou te falar uma coisa, eu nunca vi alguém tão aborrecido comigo. Ele se levantou furioso, pegou as 2 pistolas dele, enquanto eu ainda estava deitada, colocou no meu abdômen e gritou comigo. Você quer morrer? E eu deitado, respondi, não! Quem quer morrer? Quem quer morrer é porque está com depressão, tem que se curar, tem que se tratar. Eu não queria morrer, eu queria beijar. Eu queria ver a namorada. Por isso eu peguei o caminho mais rápido e perigoso. Eu falei, que pena, vou ficar por aqui mesmo. Aí ele falou assim, eu particularmente acho que foi uma bobagem muito grande que ele falou. Ele virou pra mim e falou assim, levanta que eu vou te matar. Eu falei, você vai me matar? Me mata deitado mesmo, por que eu vou levantar, né? Mas ele mandou, eu obedeci. Eu levantei e ele me xingou, amaldiçoou todas as minhas gerações, passadas e futuras. E o que você está fazendo aqui? Ele me perguntou. Eu, moço, estou só passando aqui que eu vou ver a minha namorada, acabei de chegar de viagem e tal, não sei o que, não sei o que. E falei para ele assim, a maior besteira que eu já falei na minha vida. Acho que eu nunca falei uma bobagem tão grande. O que eu falei? Eu falei, moço, não me mata não que eu sou crente. Aí depois eu raciocinei, crente não morre? Mas ele falou assim, tu é crente? Eu falei, sou crente. E assim, Deus agiu miraculosamente. E ele perguntou, prova que tu é crente. Agora complicou. Eu estava levando um presente para a namorada, professora de crianças da igreja. Era uma marionete para ela contar historinha. Coloquei a marionete, o fantochezinho na mão e falei, ó, com isso aqui a gente conta história para a igreja, para as crianças. É a única coisa que eu tenho de igreja para você. Deus agiu de um modo miraculoso, ele mandou sumir na frente dele. Eu nunca pedalei tão rápido em toda a minha vida. Um tremor tomou conta de mim. Eu dobrei na rua 6 de dezembro, número 62. Bati no portão, lá vem a minha lourinha que eu não vi há 6 meses. Só que eu fui tomado de um tremor. Meu sangue desapareceu, estava pálido, trêmulo. E ela me olhou desfigurado e perguntou, o que é isso? Eu falei, saudade. Caminho perigoso. Peguei o caminho perigoso porque estava com pressa. E vou te falar uma coisa, hein? Que caminho perigoso esse que você está tomando, hein? Por causa da tua pressa, você não tem conversado com Deus. Por causa da tua pressa, você não lê a palavra. Por causa da tua pressa, você não conversa com os teus filhos. Por causa da tua pressa, você e seu cônjuge se tornaram estranhos dentro da mesma casa. Por causa da tua pressa,
E você ainda fica se confortando, porque você diz assim: eu sou muito ocupado mesmo, mas eu sei que a Bíblia é a palavra do Senhor. O que adianta saber se não dedica tempo para ler? Muito bem, olha só que testemunho poderoso, hein? Com o pastor Eduardo Batista. E veja o livramento que Deus concedeu para o pastor. Amigos, quantos livramentos Deus ele não tem te concedido? Quantas vezes Deus ele não tem te livrado de situações que aos seus olhos não foi possível ver, mas Deus foi lá, na sua infinita bondade e misericórdia, protegeu a sua vida, guardou a sua vida. Quantas vezes você vem orando por alguém e Deus concede o livramento para aquela pessoa? A minha avó, por exemplo, ela, todas as vezes que todos os filhos saíam no final de semana, ela só ia dormir após a chegada do último filho. E ela fazia isso na sexta, sábado e domingo. Ela não dormia sem antes o último filho chegasse. Geralmente alguns chegavam 2 horas, 3 horas da madrugada. Ela ficava no sofá rezando, né, como ela é católica, ela ficava rezando até o último filho chegar. Essa experiência do pastor Eduardo Batista me fez lembrar de uma experiência que eu passei que não foi boa e que quase custou a minha vida. Tudo isso por causa de uma brincadeira. Certo dia eu estava na calçada de uma senhora e nós tínhamos um costume, na verdade esse costume tem até hoje, né, essa brincadeira, de, por exemplo, aqui tem um lugar que se chama barragem. Na verdade é uma barragem, local de muita água, né? Represa, melhor falando. E nesse lugar, pessoas se deslocavam da comunidade e iam para lá durante a noite namorar. E todas as vezes que alguém era visto passando em uma moto, 2 homens, por exemplo, o pessoal gritava, né? Os colegas gritavam: barragem. Barragem é um local onde as pessoas se retiram para poder ir namorar. E certo dia aconteceu que um colega meu, bem conhecido, amigo, vou dizer que é colega, amigo, eu estava nessa calçada e eu tinha também o costume de brincar, né? Mas eu usei a expressão barragem, ou seja, estava o meu colega pilotando, o meu amigo pilotando, mais 2 caras na garupa da moto que era desconhecido para mim. E nisso, eles pararam de frente à calçada, mas de imediato saíram. E eu gritei para o meu amigo que estava pilotando: barragem. Ele entendeu a brincadeira, só que os caras que estavam atrás não entenderam o que significava aquilo. E eles sacaram 2 armas e pediu para que retornasse a moto. E o meu amigo que estava pilotando me conheceu e disse: olha, não, ali é parceiro, ali é amigo. Aí os caras colocaram as armas de volta na cintura. Então cuidado com quem você brinca, tá bom? Porque às vezes você tem um conhecimento daquela pessoa e pelo fato de ter alguém próximo, não entende a mensagem, tá bom? E um outro momento que eu quero contar para vocês aqui, eu quero finalizar, é que algo parecido também. É que certo dia eu na cidade, no centro, eu sou do interior, no centro da cidade, estava em um comício político, não era adventista, em ambos os comentários aqui que está sendo feito, não era cristão ainda, e tinha raiva de quem era crente. Até que um dia, eu atrás de um quiosque, bem jovenzinho, brinquei com um colega que é da minha comunidade, só que o outro eu não sabia quem era, porém era daqui, mas eu nunca havia visto. E eu brinquei com esse colega que eu conhecia, né? Chamei pelo o apelido, ele riu e saiu, ia saindo. Só que o cara que estava com ele achou que era com ele. E ele veio em minha direção e o colega que eu havia brincado disse: não, ele está falando comigo, é brincadeira. Não, quero nem saber. E foi lá e lascou o tapa no meu rosto. Eu vi estrela, eu vi vagalume, eu vi tudo rodando. E por causa dessa brincadeira que foi feita, a vida do cara que me bateu quase
que ele ia sofrer as consequências. Eu já estava planejado a fazer uma miséria com ele. Depois que eu fui descobrir que ele era do meu lugar, aqui da comunidade onde eu moro. E certo dia, em um outro momento, eu reconheci ele vindo na minha direção. Entrei pelo beco, fui em casa, peguei uma faca grande, coloquei na cintura e saí. E por incrível que pareça, quando eu me aproximei dele, pelas costas, quando eu ia retirando a faca para poder pegar ele por trás, alguém sai de dentro do bar e puxa ele, abraçando, confraternizando, e leva para dentro do bar e eu passei direto. Então assim, tudo isso por causa de uma brincadeira. Então Deus me deu o livramento para que eu não perdesse a minha vida, quando eu gritei barragem, e Deus me livrou a não cometer um ato, e eu louvo a Deus por isso. Um dia eu quero ter a oportunidade de contar um pouco do meu testemunho, de quem era a minha pessoa e de quem eu sou hoje, tá bom? Então que Deus ele te abençoe e lembre-se que Deus ele está sempre nos protegendo. E que nem diz a música de Nácio Portugal, tem alguém orando por mim. Para a gente finalizar, eu quero ler esse texto aqui, ó, Salmo 34, versículo 7, diz assim, ó, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Esse texto ele pode ser aplicado para a pessoa de Cristo e também pode ser aplicado para anjos que ministram a favor de Deus. Então lembre que o anjo do Senhor ele está sempre acampado ao nosso redor, sempre nos livrando dos perigos terrenos e dos perigos espirituais. Então que o nosso bom Deus ele te abençoe, nos guarde e continue nos livrando sempre de todo mal. Amém? E Deus ele te abençoe.